O Ministério Público Federal abriu investigação para apurar a morte do ex-líder do Partido Comunista Brasileiro, Carlos Marighella, fundador da Aliança Libertadora Nacional, a ALN. Marighella foi assassinado há 47 anos em uma emboscada preparada pela polícia política a serviço da ditadura militar. Para militantes dos direitos humanos, a investigação é importante para resgatar a memória política e serve para dar um recado claro. O país não deve tolerar mais qualquer tipo de perseguição, tortura e mortes por motivação política. Declarado inimigo público número 1 da ditadura militar no Brasil, o ex-deputado federal baiano pelo Partido Comunista, Carlos Marighella, fundador da Aliança Nacional Libertadora, ALN, foi morto em uma emboscada na noite de 4 de novembro de 1969, em São Paulo. Mais de 40 agentes do extinto Departamento de Ordem Pública e Social, DOPS, junto com o delegado Sérgio Paranhos Fleury, participaram do assassinato de Marighella. Como sempre faziam, os militares forjaram uma versão oficial para a morte do ex-guerrilheiro da ALN. Que ele havia sido assassinado na Alameda Casa Branca, resistindo a uma operação de prisão do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, comandada pelo delegado Sérgio Fernando Paranhos Fleury, que na época era muito conhecido por ter sido o criador do Esquadrão da Morte em São Paulo. Era um assassino público e notório. O jornalista Antônio Carlos Fon militou por muitos anos na ALN ao lado de Marighella e estava preso na noite do assassinato. Ele conta que, entre os companheiros, Marighella era reconhecido como um dos líderes mais combativos por ter enfrentado diferentes períodos de repressão política no Brasil. Era uma pessoa extremamente inteligente, extremamente corajosa, extremamente com uma capacidade de liderança muito grande. Marighella foi uma das vítimas do período conhecido como Anos de Chumbo da ditadura militar, entre 1969 e 1974, sob o comando do general Emílio Garrastazu Médici. Naquele período, de acordo com a Comissão Nacional da Verdade, 98 pessoas foram mortas por perseguição política. Mais da metade dos assassinatos ocorridos durante todo o regime militar, de 1964 a 1985. Passados 47 anos da morte de Marighella, o Ministério Público Federal abriu uma investigação. É a primeira vez que a equipe de policiais do delegado Fleury, símbolo da repressão, será investigada por um crime político. Claro, punir os assassinos, a grande maioria desses assassinos já está morta. A grande maioria. Então, punir é coisa. Mas é importante que o Brasil saiba da sua história. É importante que o Brasil saiba como se dava o assassinato, a tortura e o assassinato de pessoas durante a ditadura, para que não volte a acontecer. O Ministério Público Federal já começou a colher depoimentos. A investigação se fundamenta na tese de que crimes contra a humanidade, como os praticados pela ditadura, são imprescritíveis. O Ministério Público Federal tem feito um trabalho em setores do Ministério Público Federal que priorizam e fazem com que se concretize esse tipo de ação para construir o Nunca Mais no Brasil. E essa construção é uma construção que, com o impeachment da Dilma, a gente vê que se distanciou muito do nosso presente, né? A gente vai ter aí muito trabalho para poder fazer valer uma mudança de conduta do Estado brasileiro.